Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá, saudações a todos. É um prazer poder participar deste evento. Meu nome é Fabiola Aguiar, eu sou aluna do doutorado no programa de pós-graduação em História Social da Universidade Estadual de Montes Claros, situada no norte de Minas Gerais, no Brasil. Minha linha é Poder, Trabalho e Identidades. Minha professora orientadora é a doutora Rejane Meireles Amaral Rodrigues, e essa comunicação ela tem por objetivo divulgar um fragmento do meu projeto de pesquisa, que se encontra em fase inicial de desenvolvimento. Minha pesquisa de doutorado ela possui um objetivo de estudar as diferentes narrativas que se formaram em torno de Antônio Antunes de França, mais conhecido como Antônio Dó. Diante disso, a minha proposta aqui é divulgar os caminhos que eu venho buscando para estudar esse personagem famoso no sertão brasileiro. O Antônio Dó, como objeto de pesquisa, nos faz refletir como personagens carregados de poder atingem proporções míticas no imaginário popular, e é essas memórias na constituição desse mito que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Muito dessa proposta é divulgar os caminhos que eu venho seguindo na pesquisa para se estudar o Antônio Dó e as historiografias, as fontes que eu venho tratando. Mas, de qualquer forma, eu adianto que minha pesquisa está em fase inicial, iniciou no segundo semestre do ano de 2025, e eu encontro ainda em fase de mapeamento de fontes. A título de contextualização, vale pontuar qual é o espaço que o Antônio Dó surge. Então, durante os anos finais do século XIX, às margens do Rio São Francisco, no sertão do norte de Minas Gerais, no Brasil, se evidencia uma cultura política marcada por intensas disputas de poder e pelo uso recorrente da violência na política. Nesse contexto, evidenciado por controversas e opressoras relações políticas, existe uma fragilidade do Estado em conter as disputas por poder que ocorria entre latifundiários da região. Então, nós estamos falando de uma região no norte de Minas Gerais, às margens do São Francisco, marcada historicamente por grandes disputas de poder dos grandes proprietários de terra que, desde a época colonial, povoaram a região. Esse é o contexto da região. O Antônio Dó foi uma liderança no sertão mineiro, já nas primeiras décadas do século XX. Seu mando era uma forma de justiça paralela ao Estado. Ele era convocado para julgar variadas situações, disputas por terras, heranças e rixas de diferentes naturalidades. Dentro dessa ordem, o Antônio Dó comandava uma extensa rede de sociabilidades políticas. Seu bando era temido em toda a região. Dito isso, o Antônio Dó vai atravessar o tempo e vai chegar no tempo presente, povoando todo o imaginário da região. Na perspectiva da oralidade, o Antônio Dó se apresenta como uma força muito grande, carregada de simbologias, e a sua memória é constantemente revisitada. Desta feita, essa memória prevalecente, difusa sobre Dó, instigou um discurso narrativo fabuloso sobre o personagem, e podemos percebê-la tanto na tradição oral, na obra memorialística, assim como aparece também na literatura de cordel, nos cânticos populares, nas lendas, nos ditos e relatos das comunidades tradicionais às margens do Rio São Francisco. O mito de justiceiro do povo
articulado pela memória oral e pela cultura popular, cruza de maneira inversa as representações do mito do bandido perigoso, do inimigo da ordem no discurso estatal. De qualquer forma, a memória doriana, ora herói, ora bandido, ela projeta sentido sobre as interpretações produzidas sobre ela. Então, eu me debruço sobre essa perspectiva de como essas narrativas produzidas por diferentes elementos chegam no tempo presente, apresentando o personagem Antônio Dó com várias vertentes diferentes, de uma maneira completamente diferente, mas que todas convergem para a ideia de um mito político. Nessa perspectiva, essa proposta tem por objetivo analisar a construção mítica a partir das narrativas produzidas sobre sua trajetória. Para tanto, busca-se compreender seu legado na tradição oral, principalmente, na literatura memorialística, em especial na obra Serrando de Pilão Arcado, a saga de Antônio Dó, do escritor Petrônio Brás, 2020. Se apresenta como duas fontes importantes para discutir essas narrativas: a memória popular, por meio da tradição oral, e também a obra Serrando de Pilão Arcado, a saga de Antônio Dó, do escritor Petrônio Brás. É uma obra que conta o Antônio Dó de maneira romanceada, entretanto, posiciona o Antônio Dó dentro do campo político da cidade de São Francisco, fator que é muito importante para a nossa pesquisa. Como problema dessa pesquisa, eu tenho de que maneira a figura de Antônio Dó foi construída e ressignificada pela memória popular e em que medida a sua construção mítica revela as disputas simbólicas e políticas de diferentes grupos sociais ao produzirem narrativas sobre poder e resistência no território do São Francisco. Novamente, minha pesquisa está em fase inicial, este é meu problema. Eu estou na fase de mapeamento das fontes e posterior análises históricas dessas. Meu objetivo geral é investigar como as diferentes narrativas contribuíram para a formação da imagem mítica de Antônio Dó como uma figura de poder, resistência e autoridade no sertão às margens do Rio São Francisco. Para fazer essa pesquisa, eu tenho arrolado algumas fontes. Ela articula as fontes judiciais, os jornais da época, as obras memorialísticas, a literatura, mas principalmente a tradição oral. Essa se posiciona em primeiro lugar no nosso conceito de fontes. Esse cruzamento permite identificar não apenas os fatos, mas as disputas das narrativas em torno da figura de Antônio Dó. Na perspectiva historiográfica, meu trabalho se posiciona dentro da nova história política, assim como faz o entrelaçamento na nova história cultural, a partir dos conceitos de cultura política, mitos políticos, memória e imaginário. Meus conceitos mais relevantes são mitologias políticas, a partir da obra Mitos e Mitologias Políticos de Raul Girardet. O conceito de memória me é muito caro, a partir da perspectiva de Entre Memórias e História Problemáticas dos Lugares, de Pierre Nora, e principalmente a obra Memória, História e o Esquecimento, de Paul Ricoeur, traz uma interpretação muito válida para se pensar Antônio Dó a partir da perspectiva da justa memória proposta por Paul Ricoeur. Nossa pesquisa já possui algumas possibilidades. Dentre elas, acreditamos que existem 3 narrativas distintas em conflito sobre Antônio Dó, mas com resultado comum: transformar o Antônio Dó num mito político. Nós temos a narrativa institucional, a narrativa da memória e a narrativa da literatura. Na narrativa institucional, a partir das fontes policiais e judiciais, podemos traçar o perfil de Antônio Dó.
A partir da narrativa da memória, podemos ver como essa imagem é ressignificada na tradição oral. Na narrativa da literatura, o conceito de Antônio Dó pode atingir proporções maiores, porque ela é carregada de simbolismos, de intencionalidades. De qualquer forma, o conjunto dessas três narrativas, podemos perceber que o mito de Antônio Dó tenderia a reforçar valores políticos locais, justificando as formas tradicionais de humano muito presente no sertão do São Francisco, em Minas Gerais. Minha hipótese principal é que os resultados podem indicar que o mito de Antônio Dó não é apenas uma lembrança individual, mas uma construção simbólica que expressa os valores da cultura política sertaneja, presente em todo o norte de Minas Gerais, no sertão. Portanto, para minha pesquisa, mais do que entender quem foi Antônio Dó, a pesquisa também busca compreender por que ele continua sendo lembrado e como essa memória funciona politicamente, uma vez que essa memória constantemente está sendo reapropriada por discursos políticos para mobilizar toda uma estrutura turística. Exemplo disso que o túmulo de Antônio Dó vem sendo visitado em forma de turismo religioso e alimentado pelas forças políticas do local. Para finalizar, meu recorte temporal abrange os anos de 1910 a 1929. Meu espaço é o sertão do Rio São Francisco, situado no norte de Minas Gerais, no Brasil, e meu objeto, novamente, é o Antônio Dó e a construção de suas narrativas, a construção do mito Antônio Dó. Dito isso, eu agradeço a todos a oportunidade e deixo minhas mais sinceras considerações. Muito obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.